Olá pessoal, como está o som? Estão me ouvindo? Olá, bom dia, bom dia. O som tá bom, pessoal? O som tá bom, tá tudo bem? Bom dia a todos, bom dia advocacia. Estamos aguardando aqui a entrada da doutora Liliana. Doutora Liliana, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, perfeito. Tudo bem, querida? Bom dia. Tudo, bom dia, Charles, bom dia a todos e a todas. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente aí vamos agradecer a presença da doutora Liliana, presidente da Comissão de Direitos de Família, das famílias da OAB-DF. Vamos agradecer a Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, na pessoa do seu presidente, toda a diretoria, por essa oportunidade ímpar de estar presente aqui no Instagram oficial da OAB para falar sobre o direito da criança e do adolescente em tempos de pandemia. E para a gente é um momento muito especial, tá, doutora Liliana? Coincidentemente, nós estamos abrindo o mês de maio, o Maio Laranja, que é o mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, assim, todo o Brasil está se programando, não só a nível federal, os estados e municípios, a programação é imensa, mas a maioria começa à tarde e nós já estamos logo cedo mostrando a nossa preocupação com essas crianças e adolescentes, esses pequenos seres humanos em formação em tempos de pandemia. A ideia aqui nós vamos primeiro colocar algumas preocupações, nós vamos chamar aqui a doutora Liliana, nossa especialista em direito das famílias, para falar um pouco sobre essa parte judicial, que muita gente está preocupada com o processo, se tá funcionando, se não está, pensão, visita, guarda. Mas eu queria primeiro destacar, tá, esse mês de maio, que a gente, no dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É uma data, a lei é 9970 de 2000, tá? E todo 18 de maio a gente comemora não, a gente mobiliza, né? A gente mobiliza, porque a gente precisa mobilizar e informar a sociedade sobre esse tema. E essa data ela veio de 1973, ela foi em homenagem à menina Araceli, que foi sequestrada, estuprada e morta no Espírito Santo. Não sei se todos conhecem esse caso, é muito antigo, foi em homenagem à Araceli. E eu queria aqui fazer uma homenagem também à menina Ana Lídia, doutora Liliana. Deve se lembrar desse caso, né, que abalou Brasília. Sim, muito, muito importante, muito relevante. Até hoje se prestam muitas homenagens, né? Sim. E essa data ficou conhecida por causa da Araceli. Mas a Ana Lídia, doutora, a Ana Lídia também ela sofreu a mesma violência, coincidentemente, no ano de 1973. Só que, em vez de 18 de maio, que foi a Araceli no Espírito Santo, foi em setembro. A Araceli tinha 8 aninhos e a Ana Lídia 7 anos, e a gente presta aqui as nossas homenagens a ela e a todas essas crianças que sofrem dessas barbaridades e que nós estamos muito preocupados. E a gente vai começar a falar sobre essa preocupação, doutora, porque nós estamos vivendo tempos estranhos, tempos em que as pessoas estão tristes, angustiadas, desesperadas, algumas desempregadas. É uma incerteza muito grande. E isso faz com que aumente a possibilidade, não que justifique,
mas aumente a possibilidade da violência intrafamiliar. Isso com as mulheres, com os idosos, as partes mais vulneráveis, mas nós estamos falando aqui hoje especificamente da criança e do adolescente. Então, nesse cenário de pânico, de apreensão, de incerteza, porque, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer, estamos todos angustiados, né, doutora? Estamos aqui sem saber o que vai ser. Nós temos dados alarmantes. Nós temos dados do Disque 100, por exemplo, que mais de 70% dos abusos ocorrem dentro do ambiente familiar. Ou seja, os crimes são praticados por pais, padrastos e aqueles amigos, vamos pôr amigos, entre aspas, porque amigo não faz isso, amigos da família. E o que acontece? Nós temos agora o cenário perfeito, para não dizer o contrário, né? Nós temos a vítima e o agressor dentro daquele mesmo ambiente. Evidentemente que em alguns lares. Então, aí, nesses lares, esse ambiente familiar deixa de ser um local de segurança, de conforto, de proteção, para ser um local de perigo, né? Então, assim, isso está nos preocupando bastante. O Brasil tem estatísticas alarmantes. Uma menina de até 13 anos é estuprada a cada 15 minutos no Brasil. Nós temos, assim, muito embora a gente tenha uma legislação boa, nós temos uma legislação que é, inclusive, o tema da nossa conversa hoje, que é o direito da criança e do adolescente, que é prioridade absoluta nos termos do artigo 227 da Constituição Federal. Nós estamos muito preocupados com essa situação. Tá? Nós estamos preocupados bastante com essa situação, mas, de qualquer forma, estamos aqui para alertar. Tá? O nosso objetivo é alertar a todos que estão nos assistindo aqui e conclamar a sociedade brasileira, chamar todos para participarem conosco, né, dessa luta, porque a gente precisa primeiro informar. A informação é tudo. Inclusive, essas crianças precisam de estar informadas. E nesse tempo de pandemia, como a gente diz, né, de pandemia, a situação agrava bastante. Como colocado ali, né, essas crianças estão junto com os agressores, em alguns casos. E eu vou fazer aqui... Tá me ouvindo bem, doutora? O áudio tá bom? Doutora Liliana saiu? Doutora Liliana? Pessoal, aqui estamos todo mundo aprendendo aqui as novas tecnologias. Doutora Liliana já volta para a tela. Tá? Já ela pede para voltar aqui e eu adiciono ela. Então, nós estamos, além dessa situação com as crianças e os adolescentes dentro de casa, trancafiados, nós temos um outro problema. Nós temos o problema da escola. As aulas estão suspensas. E a gente não quer aqui entrar no mérito. Tá? A gente, inclusive, não está contra, não. É, inclusive, a favor essa proteção a crianças e adolescentes. Só que a escola é um local onde essas crianças e adolescentes podem, muitas vezes, pedir ajuda. Tá? Doutora Liliana, pede para voltar aqui para a tela que eu aceito aqui. Então, nós estamos com essa suspensão das aulas. E essa suspensão das aulas, ela me causa muita preocupação. Porque, muitas vezes, ali na escola, é o único local que essa criança consegue como que eu diria, uma segurança para poder denunciar aquele agressor. E, às vezes, ela nem denuncia. Às vezes, é o próprio comportamento. Às vezes, o profissional da educação nota que o próprio comportamento dessa criança está diferente. E nós temos, inclusive, doutor Fabiano Jantalha, nosso diretor da ESA, obrigado aí pelo convite. Estão aguardando aqui a volta da doutora Liliana aqui para a tela, para a gente
seguir o debate, mas vamos falando. E isso nos causa muita preocupação, porque ali na escola, ela, às vezes, o comportamento dessa criança e adolescente muda, né? Essa criança e adolescente muda, e os professores, notando isso, devem denunciar, tá? Ela não... Só um minuto que eu estou adicionando a doutora Eliana. Doutora Eliana de volta. Então, no caso, não é nem pode denunciar. No caso, deve denunciar. Tem, inclusive, previsão legal. O artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê sanções, prevê advertência, multa. Então, nós estamos aí com essa situação. Agressores em casa e crianças junto com esses agressores em alguns casos. Aguardando aqui a doutora Liliana Marques, nossa presidente da Comissão de Direito das Famílias, voltar aqui a nossa tela. Tá? Nós estamos conectando aqui, ela já foi convidada, já aceitei o convite dela aqui. Mas esse mundo pós-pandemia aqui, a gente vai ter que aprender a lidar com muita tecnologia aqui. É uma nova realidade aí que nós estamos todos enfrentando, mas na busca de proteger, da proteção, de informar sobre os cuidados com essas crianças e adolescentes. Estamos aguardando aqui a volta da doutora Liliana. Doutor, só um minuto. Só um minuto, doutora Liliana. Sim, enquanto isso, eu vou falando aqui, eu estou aguardando a volta da doutora Liliana Marques. E nós vamos falar também sobre os processos, tá? E essa parte dos processos judiciais está por conta da nossa presidente da Comissão de Direito das Famílias, doutora Liliana, que a gente está aguardando. Só um momento. Só um minutinho, pessoal, que eu estou aguardando a doutora... nós estamos sem sinal aqui da outra participante da live aqui. Eu não estou querendo prosseguir sem ela, não. Então, só 2 minutinhos aqui, até ela pedir aqui a volta aqui para o vídeo. A gente continua, não vamos perder nada, não. 2 minutinhos só para ela voltar aqui. Estão com algum problema de conexão? Estamos só aguardando um pouquinho aqui. Vamos prosseguir. Nós já falamos um pouco aí sobre esses perigos das crianças e dos adolescentes. A Yasa voltando. Está voltando a doutora Liliana. De volta. Isso. Perfeito, gente. Estamos aí. Só paramos aqui um pouquinho nessa parte da violência, né? Dessa nossa preocupação. Doutora Liliana, tudo bem? A conexão voltou? O áudio... Doutora, está me ouvindo? Liliana, está me ouvindo? Acho que o teu áudio está desligado. Estamos aqui acertando aqui nessa tecnologia. Tá ok? Márcia Tranquilini, está ouvindo a doutora Liliana e a mim também? Doutora Márcia, tudo bem?
Doutora Liliana, está me ouvindo? Liliana, está me ouvindo? Eu não estou ouvindo a doutora Liliana, mas de qualquer forma, enquanto a gente vai ver nessa questão da conexão aqui, né, eu passo a palavra para a doutora Liliana, que vai falar aí sobre esses processos judiciais. As pessoas têm uma preocupação muito grande com esse tempo de pandemia, como é que estão esses processos judiciais, se estão correndo. Ah, tá. Tico Lacerda, não está escutando. Ah, Márcia, não está ouvindo a doutora Liliana. Eu acho que o problema está no áudio da Liliana. Só um minutinho, vamos esperar a doutora Liliana ligar o microfone. O meu vocês estão ouvindo, né? Doutora Cláudia, está me ouvindo bem? Temos muito tempo ainda aqui, vai dar tempo de falar tudo. E a gente já entra aqui com a doutora Entrei, Liliana estão me falando. ouvindo? Maravilha, doutora Liliana. Oh, problemas técnicos, devidamente Não, ajustados. Nós temos todos que nós com o tempo vamos nos adaptando a a geração. As crianças e adolescentes estão anos-luz na nossa frente, né? E para a gente isso tudo é novidade, mas a vontade de informar as pessoas é tão grande sobre esses direitos das crianças e dos adolescentes que nós estamos aqui nos adaptando ao meio deles. Doutora, eu falei já daquela parte desses perigos, né, que a gente está correndo em casa, né, com essas crianças, com os agressores. Que bom, tá todo mundo ouvindo os dois, maravilha, voltou tudo a tempo, tem muito tempo para falar ainda. Falei dessa parte aí dos perigos, das estatísticas, da gravidade de se ter esse agressor junto com uma possível vítima, né? E a grande solução é a informação. Temos que informar, estar conversando com essas crianças e denunciar. Tá? Eu fiz um resumo disso, né? E conversamos aqui sobre o 18 de maio, falamos da Araceli, falamos para quem está entrando agora, falamos da Ana Lídia, falamos de crianças, o porquê que esse mês de maio é o mês laranja, que a OABDF já está começando cedo a lutar por essas crianças e adolescentes. E vamos ouvir um pouquinho agora a nossa especialista, a doutora Liliana Marques, que é nossa presidente da Comissão de Direito das Famílias da OABDF, para falar um pouco sobre os processos, tá? Porque muita gente está, como é que está isso? A pensão, os alimentos, e as visitas, e a guarda, e está funcionando? Está funcionando sim, gente, mas quem sabe tudo e que vai falar com vocês agora é a doutora Liliana Marques. Primeiramente, eu quero agradecer, né, um projeto maravilhoso, ESA ao vivo, agradecer a ESA, agradecer a OAB num todo, né? Estou lisonjeada de estar participando como convidada nessa live tão importante, né? Temos assuntos tão delicados e tão urgentes a serem tratados nesse tempo. Bem, eu vou falar sobre um tema delicado no início, pensão alimentícia, se ela pode ser revista em tempos de pandemia. Ora, pensão alimentícia é uma questão muito delicada, né? Porque diz sobre a sobrevivência. Então, a gente diz o seguinte, a pandemia do novo coronavírus mudou a rotina de todos nós brasileiros, mas de todos os lares, uma situação nova, inusitada, que nós estamos aprendendo a viver dia a dia, né? No último mês, né, último mês e meio, com o isolamento social adotado para evitar a disseminação da doença, né? Como a maioria das pessoas em casa, muitas empresas tiveram que fechar, muitos donos de comércio, né? Muita gente está em situação difícil e a renda diminuiu, às vezes a renda acabou, mas as necessidades das crianças e dos adolescentes, não. Elas continuam. Às vezes até muito maiores. Por quê? A criança ficava na escola,
lanchava na escola, às vezes passava o dia. Algumas crianças tomavam café na escola, falando de rede pública, né? E hoje o quê? As crianças estão ficando mais tempo dentro de casa. Então, a despesa, com certeza, é maior, né? O pai e a mãe não vão deixar de pagar a escola, o consumo vai aumentar de energia, de água e principalmente de alimentação. Ou seja, as crianças continuam tendo as suas necessidades. Bem, a pensão alimentícia ela é fixada pelo binômio necessidade-possibilidade. Vai da possibilidade do genitor que vai dar e da necessidade da criança ou do adolescente. Em tempos de pandemia, o pai perdeu o emprego. A renda do pai diminuiu, né? Um vendedor de uma loja, a loja fechou, era comissionado, o que fazer? Temos vários caminhos a seguir. Primeiro, eu acho que o direito de família, ele exige muito bom senso dos operadores de direito, né? Porque em conflito as partes já estão, quando procura um advogado, quando procura o judiciário, e é sofrimento para todos, para a criança e para os genitores. Então, através de um advogado, pode-se tentar um acordo, levar para o juiz homologar. O que seria um acordo? Olha, vamos reduzir enquanto perdurar essa situação de pandemia, né? Vamos reduzir o percentual, depois faz-se uma compensação. Olha, vamos reduzir por 6 meses a princípio, né? Pega esses 6 meses depois e dilui em 12 meses para frente, né? Não há acordo, há uma intransigência, né? As partes estão muito... já está todo mundo com os nervos à flor da pele, né? Então, fala em dinheiro, a coisa normalmente agrava. Vamos levar a questão para o judiciário. O judiciário está parado? Olha, aqui em Brasília, as varas de família, nós temos que parabenizar. Todas as varas de família estavam trabalhando assim e muito. Decisões, os prazos estavam realmente suspensos. Mas todos que peticionaram, todos que pediram auxílio ao judiciário na área de família, eu acredito assim, que 90% foram atendidos. Ou através de petições, através de WhatsApp, de e-mail, nós estávamos com toda a estrutura disponibilizada. E, sobretudo, a OAB muito atuante nos casos que tínhamos dificuldade, tínhamos a intervenção da OAB de pronto, né? Então não teve acordo, né? Esse acordo poderia ser para homologado judicial ou poderia ser documentado entre as partes, né? Não obstante a gente saber que quando tem menores envolvidos, precisa da intervenção do Ministério Público. Mas se tem o bom senso dos genitores, chegou um acordo, faz-se o acordo, leva para homologar depois ou espera passar tudo isso. Não teve o acordo, vamos judicializar. Ora, o juiz vai analisar o binômio necessidade e possibilidade. Falar, eu não estou recebendo, eu não vou pagar a pensão, isso não existe, né? Pode falar assim, olha, diminuiu, o judiciário vai ter que se manifestar, visando sempre o melhor interesse da criança e do adolescente, que é o mais importante, né? Essa crise econômica gerada pelo novo coronavírus, não tem dúvida que diminuiu a condição financeira de muitos genitores, mas de muito, né? Então, é uma situação nova, não tinha previsto em sentença nenhuma, falar, olha, nós temos jurisprudência, temos entendimento. Não, isso tudo está se formando no dia a dia, o que é muito importante, né? E a gente tem que levar em consideração que o juiz, o Ministério Público, quando ele vai intervir num caso de revisão de alimentos, porque exoneração não existe em tempos de pandemia, ele vai ver o melhor, vai apreciar o melhor interesse da criança. Agora, tem que ter em mente que os alimentos têm que ser prioridade na vida das crianças? Tem. Não resta dúvida. A criança não deixou de comer, não deixou de viver. Então, essa necessidade vai perdurar hoje e sempre, né? Além disso, considerando que as contas, né, a manutenção da vida continua sendo cobrada de todas as formas, né? Os genitores e as crianças também.
né? Agora, caso o valor seja realmente reduzido através de uma revisão ou de um acordo, a situação tem que ser revista quando acabar. Claro, é um comerciante, ele faliu? Não, a situação dele foi provisória, ele voltou, conseguiu se restabelecer, né? Então, sempre tem que olhar. Família, cada caso é um caso. As pessoas hoje estão assim, tá, mas e se eu deixar de pagar a pensão? O que é hoje? Hoje, deixou de pagar a pensão, vai preso? Não, não vai. Enquanto perdurar a pandemia, não. Temos decisão do STJ, bem como do Senado. O que vai acontecer? A prisão é domiciliar. Prisão domiciliar, todos nós já estamos vivendo. Quem está respeitando, tá. Sabe a dificuldade que é ficar e estamos ficando em casa, né? Então, assim, vamos olhar com carinho essa situação dos alimentos, né? Ter o bom senso, para que tudo ocorra dentro da tranquilidade. Direito de família hoje é o bom senso, é tentar um acordo, é apaziguar as partes, porque nós, os operadores do direito, bem como o juiz, o Ministério Público, eles estarão na causa por um tempo. Só que a vida e as relações seguem, né? Um processo não vai resolver. Então, nós temos a obrigação de tentar amenizar, que as coisas sejam mais leves, mais tranquila. O direito de família é isso hoje, é tentar uma conciliação, é tentar fazer uma mediação, é tentar usar o direito sistêmico. Nós estamos aí para isso. Mas como eu sei que o nosso tempo é curto, eu vou voltar a palavra para o nosso presidente da Comissão de Direito da Criança, da Juventude, Dr. Charles Bica. Obrigado. Doutor Charles, vamos ver uma outra questão aqui importante. Como a efetivação das só um momentinho aqui, doutor Charles. Como está acontecendo? Eu queria apenas que o senhor explanasse um pouco essa questão de dentro de casa, desses filhos, da afetividade, do abandono dentro, do abandono Certo. Fora. Certo. Criança, na realidade, criança em perigo. Isso existe? Sim, eu vou falar disso logo adiante. Deixa eu ver como está nosso tempo aqui. Nós ainda temos 20 minutos. Dá para falar de alguma coisa antes, doutora? É porque a gente falou lá na frente desse perigo da criança e do adolescente, e eu falei do direito, que o tema da nossa live, direito da criança e do adolescente, né? Ele permanece, evidentemente, a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando 30 anos esse ano, né? Então, além disso, o que está mudando no direito específico da criança e do adolescente? Já vou falar, foi muito bem colocada essa situação dessa criança dentro de casa, mas eu vou antes só colocar que teve algumas alterações. Tá? Algumas alterações, não na lei, evidentemente, não deu nem tempo para isso, mas teve algumas alterações, teve recomendações. Nós tivemos recomendações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA. O CONANDA fez umas 10 páginas aí de recomendação, eu vou resumir para vocês. Tá? Um minutinho eu faço um resumo desse cuidado do CONANDA com as crianças e os adolescentes. O que seriam essas recomendações mais importantes? Isso, a proteção dos cuidadores, doutora, porque não adianta cuidar da criança e do adolescente sem cuidar dos cuidadores. Né? O pai, a mãe, o responsável, uma renda básica, né? Uma proibição de corte de luz, de água, fornecimento de sabonete, álcool em gel. Então, cuidado com esses cuidadores. E que essas crianças tenham informação do que está acontecendo. Existe uma preocupação do CONANDA também com as medidas socioeducativas para que esses menores comuniquem com seus pais ou responsáveis. E posso te afirmar, doutora, que a nossa comissão aqui está fiscalizando, e isso está acontecendo no Distrito Federal, as crianças estão comunicando com seus pais, evidentemente que pelos meios tecnológicos, né? As visitas estão restritas. Nós temos que ter também, pelo CONANDA, a garantia da continuidade da alimentação escolar, ou então sua substituição em dinheiro, porque muita criança vai para a escola só para alimentar. Essa é uma realidade brasileira, né? E também o CONANDA nos recomenda campanhas de prevenção a acidente doméstico. Os acidentes domésticos, né, foram a primeira causa de mortalidade de crianças
de 5 a 14 anos em 2019. Primeira causa, segundo dados do Ministério da Saúde. Então, essas crianças estão em casa, a gente tem que ter muito cuidado com essas crianças. E temos também algumas outras recomendações. Eu vou, por causa do nosso tempo aqui, eu vou falar, não terminar todas as do CONANDA, e falar duas importantes do Conselho Nacional de Justiça, que é a questão da prisão domiciliar. Eu acho que a doutora já colocou, né? No caso de pagamento de pensão. Sim, Já falei fez essa rapidamente, importante colocação, rapidamente. né? Por causa do risco epidemiológico, né, gente? E aí acho que já é outra situação, é uma epidemia que nós estamos Só vivendo, lembrando né? que essa prisão domiciliar não isenta os genitores do pagamento. Não isenta. Sim, sim, de forma alguma, não isenta. E uma outra recomendação do Conselho Nacional de Justiça, na recomendação número 62, que foi muito importante, foi da aplicação preferencial do meio aberto nas medidas socioeducativas. Se aquele menor não tem que estar internado ali dentro, vamos dar preferência para o meio aberto, né? Então, são recomendações do CNJ, né? E dentro dessa perspectiva também, doutora, de coisa nova, no direito da criança e do adolescente, me chamou a atenção. Essa semana, duas leis aqui do Distrito Federal, eu achei muito interessante, porque, assim, nessas horas, coisas boas acontecem. A Câmara Legislativa decretou e o governador sancionou duas leis. Uma diz respeito ao transporte urbano, é a Lei 6560, que diz que, em qualquer caso de abuso, aquele motorista ali, né, deve comunicar o Conselho Tutelar. E na semana passada também, eu achei muito interessante, foi a Câmara Legislativa decretou a lei, sancionada, devidamente sancionada pelo nosso governador, a Lei 6539, aqui para o Distrito Federal, que fala dos condomínios. Essa lei ela protege a mulher, ela protege o idoso, mas protege também a criança e o adolescente. Então, esse síndico, sabendo dessa violência dentro dessa unidade condominial, ele tem a obrigação de comunicar isso à polícia, fazer uma ligação, ou então por escrito em 24 horas. Né, doutor? E ainda temos aqui uns 20 minutos, 15 Só um minutos. parênteses, Charles, o que eu quero dizer é que a violência doméstica nesse período aumenta, já está comprovado, e essa violência doméstica, ela reflete nas crianças. Então, assim, é um momento do genitor estar passando mais tempo em casa, às vezes melhora o relacionamento, às vezes, né, dá choque, dizendo popular, e o que acontece? Reflete. Então, vamos ter nossas crianças dentro de casa por mais tempo, vamos dar atenção, vamos dar carinho, que às vezes a criança está dentro de casa, o pai e a mãe tá, e está cada um de um lado. Vamos ter afeto, vamos ter carinho nesse período com elas. Doutora, se lembra que nós já nos encontramos aí, foi até numa entrevista num canal aí de TV, nós falamos sobre o tema abandono afetivo, que eu tenho aí lutado durante anos. A doutora se lembra disso? Claro, e nós ainda, o nosso debate foi em cima do artigo 229 da Constituição Federal, ou seja, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar, amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. É o que acontece nesse momento. Exatamente. E por isso que eu estou trazendo esse tema de volta, e foi muito bem colocado pela nossa presidente da Comissão de Direito das Famílias, que parte desse abandono de filhos, o abandono afetivo, acontece dentro dos próprios lares. Tem os casos que esse pai simplesmente ignora, ou a mãe, né, esse filho, mas muitos estão abandonados dentro dos próprios lares. E por que nós estamos falando disso? Porque nós já falamos da violência física lá no início, tá? E agora essa violência psicológica, a pandemia, por mais trágico que seja esse momento, pode nos estar trazendo, doutora Liliana, uma possibilidade de conexão desses pais reencontrarem seus filhos dentro das próprias casas, né? E deles poderem conhecerem seus filhos finalmente, né? Aproveitar esse tempo de pandemia. Essas crianças e adolescentes não vão esquecer disso, gente. Eu me lembro lá são momentos marcantes, são momentos de tensão, são momentos de profundo impacto emocional. No dia 11 de setembro, por exemplo, daquelas torres gêmeas lá,
eu acredito que quase todo mundo lembra onde estava, aquilo marcou as pessoas. E essa pandemia vai marcar essas crianças e adolescentes. Então, está marcando todos nós, né? Então, é importante essa conexão com esses filhos. E, doutora, nosso tempo aqui não está muito grande, né? Além dessa necessidade de fazer essa conexão dos pais com filhos pelo lado psicológico também, fazer uma correção, acabar com essa violência psicológica, essa omissão, acabar com essa omissão psicológica. Isso aí, gente, só rapidinho, 5 minutos. Cada pai, mãe, quem está desconectado ali, 5 minutos por dia, você resolve esse problema. É muito fácil resolver. Eu queria ver com a doutora Liliana se tem mais alguma consideração do ponto de vista do direito, que foi muito bem colocado, doutora. Tinha muita gente preocupada com essa questão dos processos de direito de família, né? E o seu esclarecimento foi muito importante nesse momento para essas famílias. Tem mais alguma outra consideração? Falar rapidamente sobre outra questão muito importante, que é visitas nesse momento. Visitas e guarda. Estão questionando muito. Ah, suspende visita, não suspende? Gente, cada caso tem que se analisar de uma forma. Cabe fazer arranjos? Também cabe, visando o melhor interesse da criança. Aí cabe analisar, os genitores estão cumprindo as regras de quarentena? Estão ficando em casa? Estão fazendo isolamento? Estão recebendo gente? Não estão? Transporte de criança. Se for transporte público, levar e buscar, olha que complicado. Está colocando a criança em risco, está colocando os avós, às vezes os próprios genitores, né? Então tem que pensar nisso. O direito da criança é conviver com ambos os genitores, mas visitas é um ato de amor. Aliás, visitas não, convivência, porque quando a gente fala visitas, é um ato formal, né? Eu vou visitar. Eu acho que jamais um pai ou uma mãe visita um filho. Um pai e uma mãe convivem com o filho. A gente tem que lembrar disso, né? Então tem que ser analisado. Levar ao judiciário vai ser mais uma dor. É onde eu peço que tenham também muita ponderação dos genitores, né? Que é fácil judicializar. E para um juiz, acredito que não seja fácil resolver, não. Porque tem que analisar cada caso o melhor interesse da criança. É salutar o convívio diário ou semanal de uma criança com o pai ou com a mãe? É muito. É importante para o pai e a mãe conviver com essa criança? Em tempos de pandemia, não resta dúvida. Nós temos que olhar sempre o melhor interesse da criança. Agora, isolar a criança do mundo, só se a criança estiver correndo risco. O que tá, então, olha, o pai é médico, a mãe é médico, vai para o hospital. Às vezes fica realmente difícil cumprir a quarentena, mas tem que ser analisado. Ah, não, olha, o pai é médico, a mãe é médica, mas eles, mais do que ninguém, estão na linha de frente, eles sabem os cuidados que têm que ser tomados. Ah, tá, vamos suspender por 30 dias? Vamos. Nós temos hoje os meios eletrônicos para conversar, estipula dias, horas. Mas amor é estar junto, e junto não quer dizer presencial, pode ser uma ligação, pode ser um vídeo. Nós não podemos esquecer nossas crianças. É cabíveis arranjo? É. O judiciário vai homologar? Vai, gente, se for o melhor interesse da criança, não resta dúvida. Agora, isolar a criança, não. E é muito comum, e se tem muito hoje, pais e mães separados. Existe ex-marido e ex-mulher. Não existe ex-pai nem ex-mãe. Peçam orientação de um advogado. O advogado tem informação, informação abre portas. Isso é muito importante, mas pense sempre no melhor interesse da criança. E do adolescente, claro. Muito boas ponderações do nosso presidente Charles Bica, muito importante, muito relevante. Agora, eu acho que vou passar o tempo, vou passar a palavra, né? Aliás, foi culpa minha o nosso tempo ter diminuído um pouco. Por favor, doutor Charles. Não, tá perfeito, doutora. Eu que não tenho palavras para agradecer, tá? Os seus esclarecimentos são muito importantes. Muitas pessoas estão precisando dessa sua orientação. E aqui, realmente, o tema é muito... É longo, é muita coisa para falar. A gente tem muito para falar sobre criança e adolescente em tempo de pandemia. Essa live é muito curta. Eu não consegui, pelo menos, nem citar o nome das pessoas que estão aparecendo aqui. É tanta gente acompanhando
nos prestigiando. A gente fica muito grato a cada uma dessas pessoas. Eu vi aqui, por exemplo, agora, só em nome de alguns aqui, a doutora Márcia Tranquilini, nossa secretária-geral, o doutor Eduardo Cunha, conselheira, a nossa querida conselheira Daniela Teixeira, né? O Poli. O doutor Paulo Maurício Siqueira, nosso diretor, né? Então, assim, é muita gente, Lide Nalva, eu peço desculpas, tá, por não ter citado esses nomes, porque está tudo muito correndo, tá? Muito pouco tempo para muita coisa para falar. E quem tiver pergunta, eu estou à disposição, doutora Liliana, né, doutora? Nós À estamos disposição. Podemos marcar um outro bate-papo. Isso, e no meu privado também, quem tiver dúvida, eu estou à disposição para responder. O importante é que nós falamos um pouquinho dessa violência física que estão sofrendo essas crianças e adolescentes. E não existe outra coisa que não seja informação, gente. Conversem com essas crianças, conversem com eles. Física e emocional, né? Exatamente. Que pode ter um reflexo muito grande lá na frente. Essa violência física, a gente tem aí os mecanismos, temos o conselho tutelar, temos esse negócio de roupa suja se lava em casa, não se lava não, gente. Vamos lavar lá na delegacia, vamos lavar no conselho tutelar. Diz que 100, não deixa essas crianças, se vocês desconfiarem que tem alguma coisa errada acontecendo, não tem, é anônimo, diz que 100, podem discar. E como a doutora Liliana está colocando aqui, essa violência psicológica, essa violência, eu faço um trabalho sobre isso já antigo, né, doutora, sobre abandono afetivo, e isso me incomoda bastante. É um tema que sensibiliza porque essas crianças estão abandonadas, e isso dói muito. Então, essa pandemia agora é uma hora que pode se resolver muita coisa disso, doutora Liliana. Dentro de casa, milhões de coisas essas famílias podem inventar, jogos, né? Ver um filme. Um filme. Fazer uma comida gostosa junto. Aqueles jogos de tabuleiro. Eu joguei com meus filhos o War esses dias. Eu nem lembrava mais como é que jogava o War, né? Então tem tanta coisa legal para você rever fazer. Fotografia. Gente, que coisa mais gostosa. Sensacional. Então, assim, nós podemos sim, doutora. Nós podemos transformar uma pandemia, nós podemos transformar uma tragédia em um momento único, em um momento de conexão. Nós podemos, com tanta coisa ruim que a gente colocou lá no início da nossa conversa, da violência, nós podemos trazer, sim, uma conexão maior desses pais com esses filhos. Tanto esse pai que abandonou seu filho ou a mãe, né, que não convive com seu filho, ele pode aproveitar essa pandemia para mandar uma mensagem para o WhatsApp, para buscar uma nova vida com esse filho, como aquele que está presencialmente, que muitas vezes ele está presencialmente dentro de casa, mas absolutamente desconectado emocionalmente, né? Então, o que a gente pede é que esses pais aproveitem essa tragédia para tirar algo de bom, tá? Eu queria aqui agradecer, tá, a todos, agradecer a doutora Liliana Marques, presidente da Comissão de Direito das Famílias da OAB-DF, pelo trabalho maravilhoso que está fazendo, pela colaboração aqui nessa nossa conversa, e agradecer a diretoria da ESA, nosso presidente, a diretoria da OAB, todos os advogados do Distrito Federal, tá, pela presença, que nosso tempo realmente já acabou. Né? E vamos convidar para que os colegas que queiram participar das nossas comissões. As comissões são o coração da OAB, então a gente quer vocês juntos. Venham trabalhar, venham ajudar, isso é muito importante, é muito gratificante. O trabalho da ESA e da OAB, olha, não só em tempos de pandemia, mas principalmente a nossa diretoria da Caixa, da ESA, da OAB, está se desdobrando 24 horas em função da advocacia. Venham todos participar. Comissão de Direito das Famílias e Seções, Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente e da Juventude. Muito importante. E vamos cuidar das nossas crianças, vamos amar, vamos estar mais juntos, que daqui a um ano o Facebook possa lembrar e a gente fala, olha, passou e aquela montanha virou pedrinhas. E a gente construiu muito com isso, construiu mais amor, a gente ficou mais presente. Isso é muito importante.
Isso aí, pessoal. Então, obrigado a todos aí. Vamos fazer aqui. Ah, a doutora falou em participar de comissão, o doutor Lindoso já entrou aí, já se manifestando. Maravilha. Doutor Lindoso, vice-presidente da Comissão de Direito das Já entrou Famílias e aí. Sucessões, um grande especialista na área, também a Excelente, doutora né? Fernanda Sabino nos prestigiou, doutora Cibele Salgado. Olha, estou me sentindo assim, Muita gente. lisonjeado. Os Doutora Beata queridos. Montalvão, doutor Walter Bruno, doutora Márcia, nossa secretária. Então, venham participar, sim, das comissões. Estamos de braços abertos para receber todos. E não se esqueçam, pessoal, em tempos de pandemia, duas recomendações. Uma, em caso de violência, denuncie, não hesitem. O silêncio é o maior aliado desses criminosos. E vamos aproveitar tanta coisa ruim que está acontecendo para nos conectar com essas crianças e adolescentes. Muito obrigado. Vamos encerrar. Agradecer a doutora Rosana, da comissão. Olha, uma grande batalhadora do direito sistêmico, ela luta cada dia, ela está presente na OAB, ela já foi recepcionada pela nossa comissão e quero que ela retorne. Legal. Bom, é muita gente. Trouxe o Bosco aí agora, é muita gente bacana entrando, tem muita gente assistindo. A gente agradece a todos aí a presença. Tá? E vamos encerrando e quem sabe em breve... E vamos voltar ao trabalho, literalmente, hoje, nós né? Com os prazos recomeçando. Prazos voltando... Ó, falta um minuto, acho. Faltam 15. Não, é porque a gente começou um pouquinho antes. Ah... A gente começou um pouquinho antes e teve... então vamos... Falta o 15, então vamos falar mais um pouco. Porque nas minhas contas aqui estavam faltando 5 minutos, estava faltando 4, mas o importante, eu acho que o recado, doutora Liliana, já foi dado. O meu medo é o aplicativo encerrar com a gente falando, né? O recado já foi dado no sentido da violência, tá? Nossa preocupação do combate à violência contra criança e adolescente, que todos estejam atentos. A informação é uma arma muito poderosa e a denúncia. Isso nós já colocamos um pouco das recomendações novas do direito da criança e do adolescente, seja do CNJ, seja do CONANDA, seja a legislação nova. A doutora Liliana já esclareceu bastante sobre os processos judiciais, que muita gente estava preocupada. Deixa eu só fazer um parêntese. Quando eu falei de suspensão de visitas em tempos em tempos agora de quarentena, muito importante lembrar que qualquer suspensão tem que ser feita via judiciário, que nenhum genitor ou genitora pode arbitrariamente falar está suspenso. Caso isso ocorra, pode sofrer as consequências. Certo, sim, sem dúvida. Ele tem que peticionar, né? Peticionar e aguardar essa... ser apreciado pelo judiciário. Essa decisão judicial. Tem gente, inclusive, que eu vejo aí na rua, pergunta, o caso já fez, a pessoa fez 18 anos, eu vou parar de pagar pensão? Não. De jeito nenhum. De forma alguma. De jeito nenhum. Né? Então, essas crianças estão protegidas. Doutor Eduardo Cunha, muito obrigado por estar prestigiando aí essa nossa conversa. E fica aí, pessoal, com esse recado, com essa missão, todos nós, de denunciar qualquer tipo de violência. Colocamos aqui a física e tratamos também da psicológica. Tem gente aqui perguntando da comissão. A Secretaria-Geral das Comissões da OAB, ela pode explicar tudo. Entrar no site. Entra no site, escolhe a comissão. Nós temos, salvo engano, 90 comissões. Você escolhe, faz o seu pedido e é encaminhado, tão logo seja deferido, nós nos reunimos uma vez por mês. É muito interessante. Perfeito, perfeito. No site da OAB, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude está de braços abertos aí para receber todos os advogados. E tenho certeza também que, como falou a doutora Liliana, a Comissão de Direito das Famílias da OAB. Tá? Agora sim. Família e sucessões. E sucessões. Agora sim, o nosso tempo já está no final. Tá, doutora Uma Liliana, boa semana a todos. Desejo uma boa semana e que todos estejam conosco. Esse é só o primeiro evento. Nós vamos procurar nos engajar nesse mês de maio, maio laranja, o mês de combate e a violência sexual contra a criança e o adolescente. A OABDF estará firme nesse combate, prestando informação,
fazendo eventos e também somos um canal de denúncia. Estamos integrados, doutora Liliane. Nossa preocupação, quando eu assumi a comissão lá, tive essa honra de ser nomeado pelo presidente Délio, foi de integrar essa rede de proteção. Tá? Nós estamos integrados com o Ministério Público, com o Judiciário, Conselho Tutelar, delegacias. Então, nós recebemos também denúncias de violência contra criança e adolescente. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutora Liliana. E agora, realmente, nós vamos ter que encerrar esse bate-papo, porque senão a gente ia até meio-dia falando aqui desse tema maravilhoso. Tá? Muito obrigada, doutor Charles Bica. Muito obrigada a todos. Uma boa semana a todos e a todas. Bom dia a todos e boa semana. Até logo.